Eu sei que quando a gente está dentro da situação, a gente olha e não consegue enxergar nada. Igual uma pessoa que está dentro de um redemoinho. Você está ali no olho do redemoinho. Então você olha à sua volta e você só vê poeira, porque ele levanta todo tipo de poeira que tem. Então você não enxerga. Mas Deus está te garantindo que mesmo que você não enxergue nada, porque está tudo alvoroçado à sua volta, os seus sentimentos estão à flor da pele, estão embaraçados, os seus sentimentos estão cegando você. Sentimentos de desconfiança, vontade de desistir, às vezes de desesperar, não é? O que diz a palavra de Deus? Que aqueles que te fazem o mal não vão prevalecer, não terão sucesso nessa maldade, porque Deus não vai permitir que você seja levada ao desespero. Deus não vai permitir que você chegue ao ponto de ter que fazer o mal para se libertar. Então tenha paz no seu coração. Aqui a palavra diz: dá, Senhor, felicidade aos bons. Na Bíblia, Ave Maria diz: fazei o bem aos que confiam em Ti, aos que Te amam, Senhor, aos retos de coração. Senhor, nos dá a graça da felicidade. E é difícil a gente estar assim contente, feliz, quando tem alguém esmagando a gente, oprimindo a gente. Mas olha, se Deus está conosco, mesmo antes da nossa libertação se completar, a gente já é feliz. A palavra de Deus, ela não amaldiçoa a pessoa que está no caminho errado, mas ela revela qual é o fim aonde o caminho errado leva a gente. Aos que se desviam por suas trilhas tortas, vão ser varridos junto com os malfeitores. A nossa vida, ela não é feita de atalhos. Eu sei que a gente é criado numa mentalidade de que o mundo é dos espertos, que a gente tem que pegar os atalhos, que a gente tem que passar à frente dos outros. Só que passar à frente é queimar as etapas. Passar à frente é deixar de viver. É preciso fazer o caminho. Uma pessoa que pula uma etapa na sua formação escolar, lá na frente ela sente as consequências. Uma pessoa que não aprendeu a estudar, lá na frente ela vai sentir as consequências. Porque para tudo nessa vida a gente precisa se preparar. E preparo envolve estudo, ainda mais nos dias em que nós estamos. Qualquer profissional bom, qualquer profissional responsável, ele sabe que nunca na vida ele vai poder parar de estudar. Ele vai ter que se reciclar, ele vai ter que estudar. Hoje, quanta tecnologia vem aí pela frente. Nós já temos muitas em mãos que a maioria não domina. A cada dia surge uma nova técnica. A pessoa tem que se preparar, tem que estudar. A própria profissão dela se renova dia após dia. E se ela não acompanha, ela fica para trás. Agora você imagine uma pessoa que para se formar um profissional pulou etapas, pegou atalhos, foi esperta contra si mesma. Não mentiu para os outros, mentiu para si. Se enganou. Quem de nós nunca fez isso no passado, não é verdade? Quantas etapas eu pulei da minha vida? Quantas etapas você deve ter pulado da sua? Quantas vezes a gente deu uma desperta no nosso trabalho, no nosso estudo? Só que quando a gente vai se aproximando de Deus, Deus vai iluminando o caminho da gente, para a gente entender que não existe nada de esperto, de inteligente, de sábio em pular as etapas do caminho. Porque essas etapas nos preparam para as coisas que virão no nosso futuro. A gente se abster de sofrer, a gente se abster de passar dificuldade, a gente se abster de vencer os pequenos obstáculos que se apresentam no nosso caminho, é a gente abrir mão de se preparar para os grandes obstáculos. Aí a gente topa lá na frente com algo do qual a gente não consegue escapar e não sabe o que fazer, porque não foi treinado na vida. Aqueles que se desviam por suas trilhas tortas, não é? Porque muitas vezes o atalho é sempre tortuoso, porque senão ele não era atalho, ele era caminho. Não é? Tem o caminho e tem o atalho. Por que o atalho é atalho?
Porque junto do atalho tem pedras perigosas, tem mata fechada, tem caminhos escorregadios, tem abismos que beiram ali o atalho. O atalho é um caminho tortuoso, por isso que ele não é caminho, ele é atalho. Quem entra por esses atalhos tortuosos vão ter os mesmos destinos daqueles que abraçaram o caminho do mal e que por isso recebem o nome de malfeitores. Mas como consola o nosso coração esta promessa? Quem confia no Senhor não vacila. Como é bom a gente poder ouvir isso. Tem uma palavra na Sagrada Escritura que diz que os nossos braços cansados serão fortalecidos e os nossos joelhos vacilantes jamais se abalarão. Um joelho vacilante é um joelho fraco. É o joelho muitas vezes da pessoa que enfrentou a vida inteira. A pessoa começa a envelhecer, ela tem que cuidar dos joelhos, porque é uma das partes que mais afeta, que mais pega. Então cuide dos seus joelhos desde cedo, porque lá na frente faz a diferença. Mas a pessoa já vai adquirindo uma certa idade, ela já vai evitando correr na calçada principalmente, porque dá impacto, machuca o joelho, vai desgastando, não é? Ela evita ficar dando pancada no chão com seus pés, porque isso vai afetando o seu joelho. E na velhice isso se manifesta de uma maneira ainda mais intensa. Normalmente os problemas no joelho, eles chegam junto com a idade. De quem são esses joelhos vacilantes? De quem já viveu praticamente a vida inteira e se enfraqueceu com o passar dos anos. O que diz a palavra de Deus? Que mesmo esses joelhos que vacilam não vão se abalar. Não vão se abalar porque se uniram a Deus. Quem confia no Senhor jamais se abalará. Que promessa consoladora! Será que nós, que somos tão facilmente agitados pelas coisas da terra, será que nós ainda veremos esse dia em que nada poderá abalar a nossa calma? Será que você que se deixa afetar, e quando eu digo você, estou falando primeiramente para mim, tá bom? Tá. Será que você que se deixa afetar por qualquer má notícia que aparece, que perde a sua calma com qualquer pessoa que te contraria, mudou a situação, seu coração já fica aflito, já fica temeroso, você se agita com as coisas deste mundo? Será que vai chegar um dia em que nada vai poder abalar a sua paz, a sua serenidade, a sua calma? Porque isso é possível sim. Isso é possível e a Sagrada Escritura testemunha isso para nós em pessoas concretas. Pedro teve que enfrentar situações extremas na sua vida. Afinal de contas, ele negou Jesus. Para ele isso foi um momento terrível. Pedro viveu uma reprovação das mais duras de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não lembro de Jesus ter chamado outra pessoa de Satanás, mas a Pedro ele chamou. Você pensou que dureza esta palavra? Você escutar da boca de Deus que você é um Satanás na vida dele? Nossa, é para fazer tremer. Pedro fugiu de Jerusalém porque sabia que ia ser morto. E Jesus apareceu para ele e perguntou: será que terei eu que voltar lá para ser crucificado de novo, porque você não é capaz de dar a sua vida por mim? E volta Pedro arrependido para Jerusalém, para sofrer a mesma coisa que sofreu o nosso Senhor. Foi crucificado, de cabeça para baixo, para ser diferente de Jesus Cristo. Mas mesmo naquela hora, a paz do coração deste homem não se abalou. Mesmo quando Pedro estava escapando para poder salvar a própria vida, em paz ele ia, angustiado até, né? Sofrendo, é claro, mas dentro, lá no fundo, havia uma paz que permitiu que ele escutasse a voz de Jesus falando com ele. E essa paz jorrou de uma tal maneira que ele teve condições de voltar e de oferecer a própria vida.
Claro que é possível a gente ter essa paz. São Paulo experimentou essa paz. Quando ele estava a caminho de Jerusalém, sabendo, ele disse, ele sabia que o aguardava lá cadeia, prisão e muitas tribulações. E ele pôde dizer, cheio de fé, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Porque a vida de Paulo era Deus. É interessante como depois que a gente deixa nosso Senhor entrar na nossa vida, a nossa vida ganha mais qualidade. Nós passamos a amar a vida muito mais do que amávamos antes. Quando a gente se encontra com Deus de verdade, a gente não despreza a vida. Você pode olhar que uma pessoa que teve esse encontro com Jesus, ela melhora muito, melhora até de aspecto. Fica mais bonita, fica mais limpinha, mais cheirosa, fica mais dedicada, né? Faz melhor os seus trabalhos, se abre para outras pessoas, melhora os seus relacionamentos, tudo na vida da pessoa melhora. Como vai dizer que uma pessoa dessa detesta a vida? É claro que ela não detesta. Se você perguntar para ela, você ama a vida? Amo apaixonadamente. E qual é a diferença? Eu não me apego mais à vida. Eu não me apego porque eu sei que a vida é um dom, eu não domino sobre ela e que a minha vida de verdade está nas mãos de Deus. Essa vida só me vai ser tirada com o consentimento de nosso Senhor. E se não chegar o meu momento, e Deus quiser, Ele me salvará e Ele me preservará. E se precisar que Ele me colha deste mundo, eu tenho certeza que Ele vai me colher no melhor momento para garantir a minha salvação. Porque antes perder a vida nesta terra, do que por causa desta vida perder a vida eterna. Então a pessoa não se abala. E Paulo dizia, olha, para mim mesmo, eu não considero a minha vida preciosa. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. É lucro porque no dia em que eu morrer, isso São Paulo explicava, acabaram-se as perseguições, as tribulações, as cadeias, a fome, o frio, a nudez, acabaram-se as chateações e eu vou para junto de quem eu amo. Vou estar vivo diante de Deus, não é? Então, para mim, viver, eu quero ser de Deus até o último momento. Quero seguir Jesus com toda a minha determinação. E se fazendo o bem, alguém vier a tirar a minha vida, para mim isso é lucro. Tudo que podia ser sacudido na vida de Paulo havia sido sacudido. Tudo havia sido abalado. Ele não mais contava por preciosa a sua vida em nada que possuísse. As coisas da sua vida se abalaram, mas ele mesmo não se abalou, porque ele estava firmado na rocha firme que é Jesus Cristo. E nós, se apenas deixarmos que Deus faça conosco o que Ele quiser, nós vamos poder provar a mesma coisa que Paulo. Nós vamos poder provar essa paz que não se abala com um chefe que não nos compreende, que nos persegue, com um casamento que se estremeceu por causa da rotina, dos desgastes, do relacionamento mal vivido, por causa das lembranças do passado, dos erros que foram cometidos, que foram mais ou menos perdoados e precisam ser perdoados, passado a limpo. Nós não vamos nos abalar porque um filho pensa diferente da gente, porque ele está fazendo algo que nos contraria. Nós não vamos mais nos abalar porque apareceu a doença e a gente não sabe quais os rumos que essa enfermidade vai tomar, quais as consequências que terão sobre a nossa vida. Nós não vamos ficar abalados por causa de uma demissão, porque se o Pai do céu cuida das aves, dos passarinhos, que não fazem nada para merecer esse cuidado, e para eles no dia a dia não falta alimento, Deus não vai cuidar de você, que é muito mais do que um passarinho, que Deus ama e que a palavra dele diz que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Só quem ama cuida deste jeito. Por que nós vamos nos abalar? Se nós confiarmos em Deus,
Se nós deixarmos que Deus faça conosco o que Ele quiser, nós vamos experimentar a mesma coisa.